Glória a Deus, aleluias, santo é o Senhor. Olha, nós estamos vindo aí de algumas quintas-feiras, onde eu comecei falando sobre Jesus, o nosso sumo sacerdote. Depois eu passei para o sangue precioso de Jesus e, falando da importância do sangue, já algumas mensagens no nosso canal aí no YouTube. Então, só você assistir, só você ver a importância do sangue da nova aliança. E hoje eu vou dar um intervalo, vamos falar de lei de graça. Vamos falar de lei de graça dentro de uma parábola. Nós vamos para Lucas, capítulo 18, versículo 9. Lucas 18, versículo 9. A parábola do fariseu e do publicano. A parábola do fariseu e do publicano. Lucas, capítulo 18, versículo 9. Na época do Senhor Jesus, haviam alguns grupos. Havia os fariseus, os saduceus, havia os escribas, havia os mestres da lei, os escribas, mas os mais predominantes eram os fariseus e os saduceus. E eu já expliquei, pelo menos aqui o pessoal da Fé e Vida já tem esse entendimento. Os fariseus eram um grupo que eles observavam a lei de Moisés, eles defendiam a lei de Moisés, como também os saduceus. Todos dois eram defensores da lei de Moisés, da lei mosaica, dos mandamentos. Só que de um para o outro havia uma diferença. Os fariseus criam na ressurreição em anjos. Já os saduceus não. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição nem nos anjos. Tanto é que nas passagens dos evangelhos, você tem que ler e prestar atenção para ver com qual grupo Jesus está falando. Quando Jesus, em Mateus 22, capítulo 22, Jesus é questionado acerca da mulher que casou com 7 irmãos e eles vieram a óbitos, todos eles, e ela não teve filhos com nenhum. Eles indagaram Jesus na ressurreição de quem ela seria esposa. E Jesus chama a atenção deles, e aquele ali era os saduceus. Houve uma questão, um dia com o apóstolo Paulo, ele ser levado a um sinédrio, e quem estava lá julgando ele era saduceus, e de repente chega um grupo de fariseus, e Paulo fala: olha, eles estão me julgando aqui porque eu creio na ressurreição e nos anjos. Creio nos anjos assim, nas ações de anjos como servos do evangelho. E então houve um rebuliço, assim, o sinédrio se dividiu por causa disso, saduceus e fariseus. E aqui nessa parábola, na parábola do capítulo 18 do Evangelho de Lucas, Jesus ele vai citar um fariseu e um publicano. Porque os fariseus, eles eram tidos como os impecáveis, como os santos mesmos,
causa das suas vestes, por causa das suas atitudes, por causa do seu proceder, por causa das vestimentas, das práticas religiosas. Então, esse eram os fariseus. Esses eram os fariseus. Então, os fariseus precisam ser estudados, porque nos dias atuais, olha, há muito fariseu. E hoje a referência que se tem de fariseu é porque Jesus, eles chamavam os fariseus de hipócritas. Houve uma questão que Jesus chamou eles de sepulcros caiados. Fariseus, porque os fariseus é aqueles que não vivem o que pregam e pregam o que não vivem. São os fariseus, né? Aí no nosso dialeto, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então, os fariseus impunham fardos pesados sobre o povo, mas eles mesmos não faziam nada. Então, quando Jesus veio, ele entrou muitas vezes em confronto com os fariseus. Confronto que eu digo assim, confronto teológico, confronto das escrituras, porque eles falavam da lei mosaica, dos mandamentos, das 613 leis, dos cerimoniais. Houve uma questão de os fariseus chegarem até os discípulos de Jesus e eles observando Jesus comer sem lavar as mãos, e aí eles disseram: o seu mestre não lava as mãos antes de comer? E aí então Jesus chega-se até eles e fala assim: o que contamina o homem? É o que sai ou é o que entra? Então houve várias questões. Por quê? Porque Jesus, ele está sendo agora uma ponte. Jesus, ele está sendo agora o quê? Um intermediário. Jesus, ele está transicionando o velho para o novo. Jesus, ele vem para dar fim ao velho e iniciar-se o novo Testamento, a nova aliança, o novo concerto. E o novo concerto, a nova aliança, ela é a graça, o favor imerecido, a graça de Deus, a graça abundante. E todo ensinamento da graça, ele é voltado para a igreja. O evangelho da graça, o favor imerecido, o pacto da nova aliança, ele é voltado para a igreja, não para o judaísmo, mas para a igreja. Porque há Israel como povo terrenal e há a igreja como povo celestial. Quando a lei ainda não existia, Deus chama Abraão para uma aliança, e Deus então, ele pede para Abraão contar a areia do mar, e Abraão não conseguiu. Então Deus falou para Abraão: essa vai ser a tua descendência. Da mesma forma, Deus mandou Abraão contar as estrelas do céu, e ele não pôde contar. E Deus falou: assim vai ser a sua descendência. Quando Deus fala da areia, ele falava do povo terrenal, Israel como nação. Mas quando ele manda Abraão contar as estrelas, ele fala do povo celestial, a igreja, um povo celestial.
Nós não somos o povo celestial. A igreja não é terrenal, desculpe. A igreja ela não é terrenal. Nós somos o povo celestial. A igreja é celestial. A igreja, ela teve a sua origem no céu, pelo Pai, por Cristo, e ela vai voltar para o céu, porque ela teve origem lá. A igreja era um mistério oculto em Deus, que foi revelado, que foi dado, todo esse mistério a se entender ao apóstolo Paulo. Então, a lei mosaica e a graça são duas coisas diferentes, muito diferentes. Se você abrir a sua Bíblia agora no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 17, você vai ler assim, a lei foi dada por um servo, Moisés, mas graça e verdade, veja, graça e verdade. A verdade, ela veio com a graça. A verdade veio com a graça. Vieram por intermédio do Filho. Veja que a lei foi dada por intermédio de um servo, mas a graça veio por intermédio do Filho, trazendo a verdade. Por isso Jesus disse aos fariseus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê? Porque a graça estava diante dos fariseus. Porque a graça não é uma doutrina, a graça é a pessoa de Jesus. Então, quando Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele era a própria graça. Então, graça e verdade. Graça e verdade vos libertará. Houve um determinado momento, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho para a cruz, a verdade da cruz e a vida após cruz. O que hoje nós vivemos, hoje é a vida pós-cruz. Porque nós passamos pela verdade da cruz e hoje estamos vivendo a vida pós-cruz. E que vida é essa? É uma vida de posição diante do Pai, mediante a tudo que Jesus fez na transição do velho para o novo. Veja que a lei veio por um servo e a graça e a verdade por intermédio do Filho. E quando você pega o escritor aos Hebreus, que na minha fé é o próprio apóstolo Paulo, o livro de Hebreus, eu também ministrei isso aqui, o livro de Hebreus só apresenta Cristo, tem 13 capítulos, apresenta Cristo maior do que Moisés, maior do que a lei, maior do que o sumo sacerdote Melquisedeque, maior do que o sumo sacerdote Arão. O livro de Hebreus apresenta Cristo superior a eles tudo, superior à lei. Esse é o livro de Hebreus, do capítulo 1 ao 2, do 2 ao 5, do 5 ao 7, do 2 ao 4, do 5 ao 7, 7 ao 9, e aí vai as divisões e mostrando Cristo superior a esses homens. Então veja que a lei veio por um servo, Moisés era menor do que Cristo. Cristo é superior a Moisés, por isso ele veio com a graça e com a verdade. E hoje o evangelho da graça, ele está recebendo uma revolução, não a hipergraça, na sutileza de Satanás, mas o evangelho da graça está causando uma revolução no mundo inteiro. No mundo inteiro, o Espírito Santo está
despontando pessoas, está levantando homens com alinhamento com a graça, com a verdade, trazendo esse ensinamento pautado nas Escrituras, na verdade que liberta, no Evangelho, na boa notícia, porque Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz que não se envergonha do Evangelho, da boa notícia, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então, o Evangelho, a boa notícia. Qual o Evangelho? Qual a boa notícia? A graça e a verdade. A graça e a verdade. Então, a verdade está no novo concerto, na nova aliança, no novo pacto. Então, eu sou ministro de uma nova aliança. É o que Paulo diz, somos ministros de uma nova aliança. Eu não sou ministro da velha aliança, do velho pacto, mas assim, um pouquinho, a gente compreende, um pouquinho a gente tem de entendimento da velha aliança, dos cerimoniais, das leis, dos rituais, porque era sombra do que iria acontecer, do que viria, porque na realidade, a nossa realidade é Cristo. A nossa realidade está em Cristo, é Cristo, não o velho pacto, porque o velho pacto, o velho concerto, a lei, os salmos e os profetas, do qual Jesus aqui no finalzinho de Lucas, ele dá testemunho, ele diz assim, olha, tudo que a lei, os profetas e os salmos falaram ao meu respeito se cumpriu, tudo. Então agora Jesus está transicionando, saindo da condição, a lei, está vindo para a posição, a graça, porque a lei te deixa na sua condição, mas a graça te coloca na posição. Lei te deixa na sua condição pecadora, morta, fédida, mas a graça te coloca na posição filho, herdeiro, perdoado, sacerdócio santo, povo eleito, povo de propriedade exclusiva de Deus, filhos santos, povo celestial, noiva do Cordeiro, casa de Deus, templo, santuário do Deus vivo. Veja a diferença. A lei, o santuário era um prédio, mas na graça, o santuário é a igreja do Deus vivo. Uma diferença enorme. Na lei, ele habitava em prédio, num prédio, mas na graça, na igreja, ele não habita em prédio, porque prédio não é a igreja. A igreja é um organismo vivo, é um corpo formado por judeus e gregos, formados por um salvo ali, um salvo acolá. Em Atos, há uma narrativa de Filipe com o eunuco da rainha de Candace, quando um anjo aparece para Filipe, que está ali em Jerusalém, no foco de um avivamento, orando, exercendo o cargo que havia sido atribuído a ele, o ministério de um evangelista, ministrando com ousadia o evangelho, orando, o povo sendo curado, liberto, manifestações do poder de Deus. Mas de repente um anjo aparece no meio da multidão e direciona-se Filipe e diz: sai daqui e vai para a rua deserta, a estrada deserta que desce para Gaza.
Então Filipe, ele olhou o avivamento, a multidão e a voz do anjo, e ele deu crédito à voz do anjo. Ele deixou as pessoas e foi para um lugar deserto. Chegando lá, ele vê uma carruagem e o homem que estava nela estava lendo o profeta Isaías, o capítulo 53, em voz alta, porque era costume naquela época se ler em voz alta. E então o Espírito Santo diz para Filipe: corre e alcança essa carruagem. Filipe então correu, porque ele ouviu agora a voz do Espírito Santo. E então ele se aparelha com a carruagem e Filipe pergunta: entende-se o que lê? E o eunuco disse: não entendo. Ele falou: posso subir? O eunuco disse: pode. Então Filipe sobe e o eunuco pergunta: ele está falando dele próprio ou de outra pessoa? Filipe então começa a ministrar a verdade e a graça, o favor na vida daquele homem. De repente eles encontram uma poça de água e ele diz: aqui a água, o que me impede de ser batizado? Filipe pergunta: crês de todo o coração? Ele: creio. Filipe desce, batiza aquele homem, e Filipe então agora é arrebatado, é transladado daquele lugar para outro pelo Espírito. Veja, irmãos, aquele homem agora ele se torna membro do corpo de Cristo, a igreja do Senhor, porque agora ele é batizado e recebeu Cristo, e agora ele faz parte do organismo vivo chamado Igreja de Cristo. E aquele homem está indo embora, o etíope, ele está indo embora. E Flávio Joséfo, um historiador judeu, e alguns teólogos de séculos passados dizem que aquele homem, aquele etíope, levou centenas de milhares de almas a aceitarem Cristo na Etiópia. Assim diz a história. Então, irmãos, por quê? Porque agora ele faz parte da igreja, não de um prédio, não de uma organização, de uma denominação, de um lugar. Não, ele faz parte, ele é membro, agora ele é conduzido pelo Espírito Santo. E através dele, o Espírito Santo tem a liberdade de realizar e fazer muitas obras. E aí, então, a igreja se move. Jesus está no meio do velho para o novo. Jesus está no meio do velho para o novo. Jesus está transicionando. Ele vai morrer com a velha aliança para estabelecer uma nova aliança, porque a mulher só está livre do marido quando ele morre. A mulher só fica livre do marido quando ele morre. Porque se ela deixar, é adultério. Então, a lei precisava morrer para vir uma nova aliança. Uma nova aliança. E essa nova aliança é graça e verdade. Por isso nós pregamos e ensinamos o Evangelho da graça. E esse texto fala sobre isso. Lucas 18, versículo 9, a parábola do fariseu e do publicano. Quero ler. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. Veja, porque a lei, ela te firma na justiça própria, na sua justiça. A lei, ela te firma na justiça própria, porque na lei você tinha que ser o melhor, the best,
number one. A lei, em outro sentido assim, fazia com que o homem se esforçasse para ser o melhor na sua justiça. E aí, então agora Jesus conta essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Veja, 2 homens sobem ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Publicano era o quê? Pecadores. O fariseu em pé, veja, o fariseu em pé orava em seu íntimo. O fariseu em pé orava em seu íntimo. Veja, ele orava em seu íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Olha a oração dele. Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos, que era o publicano. Publicano vem de público. Então, ele era um cobrador de impostos, assim como Mateus, Levi, cobrador de impostos, se assentava na mesa da coletoria. Quando Jesus passou por ele, Jesus disse: segue-me, e ele deixou e foi e seguiu. Temos também Zaqueu, pequeno Zaqueu. Mas aqui está o fariseu religioso, o homem moldado de todos os aparatos, tradições e ritos da lei. E ele então está orando: Senhor, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Veja, justiça própria. Ele está se colocando diante de Deus e ele próprio está fazendo uma autoanálise da sua vida, dizendo: eu sou the best, eu sou o number one, eu sou o melhor, porque isso é a lei, isso é a lei, isso é a justiça própria. Isto é o posicionamento que vemos hoje na maioria da liderança, na maioria da cristandade, os que se dizem cristãos. A minha melhor igreja, meu melhor cargo, meu melhor pastor, a minha melhor cadeira, o meu melhor lugar. Então, justiça própria, as pessoas se consideram melhor, meu melhor dízimo, a minha melhor oferta, e por aí vai. Minha melhor oração. Nossa, agora eu fiz uma oração de arrepiar, tirar pica-pau do ovo, fazer uma oração forte. Charles, fazer uma oração forte. Não tem oração fraca. Então, Jesus disse: o fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, te agradeço, porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Veja, duas coisas aqui que batem com aquilo que Jesus falou contra. Se você volta em Mateus, quando Jesus, em capítulo 6, vai falar de oração, ele diz assim:
quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas. Quem eram os hipócritas? Os fariseus, que gostam de orar em pé nas praças para serem vistos pelos homens. Está vendo aí? E ele estava em pé, orando. Eu não sou igual a ele. Não sou. Eu sou melhor do que ele. Muito melhor. Isso é a lei. Isso é a lei. E Jesus está então agora falando sobre isso. E então, agora ele também diz, olha, eu não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jesus, ele disse assim, olha, quando você for tirar a trave no cisco do olho do seu irmão, cuidado da trave que está no seu. Primeiro tirar a trave que está no seu, para depois você tirar o cisco do olho do seu irmão. Então veja que na oração dele aqui, ele bate de frente de algo que Jesus falou. Versículo 12, ele diz assim: jejum 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Isso é o hipócrita, isso é o fariseu. Olha a oração dele: eu jejum 2 vezes. Mediante a lei, a lei era 1 vez por semana que tinha que se jejuar. Sabe qual dia que era? Era 1 vez por semana. Eles jejuavam 2, quer dizer, eu estou excedendo. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo. Essa frase aqui, eu vou até marcar ela aqui na minha Bíblia. Aonde ela é muito anunciada e falada hoje? Na televisão, batem no peito e dizem, eu vou jejuar 21 dias, o jejum de Daniel. Mas não conhece as Escrituras, porque o jejum de Daniel não era de 21 dias. Daniel nunca propôs jejuar 21 dias. Daniel propôs jejuar até que o Senhor respondesse. Só que a resposta veio com 21 dias, mas na realidade ela saiu no primeiro dia. Mas ela chegou 21 dias no Cronos, e no Cronos, que é o tempo do homem, chegou com 21 dias. Mas quando Daniel dobrou o joelho, no tempo de Deus, Kairos, a resposta veio na hora. Então, 21 dias Daniel perseverando, mas a resposta saiu no Kairos de Deus no primeiro dia, mas no Cronos se manifestou no 21º. Mas o jejum de Daniel era até que o Senhor falasse com ele, ou respondesse. Eu vou jejuar 21 dias, eu vou fazer um sacrifício anual, vou ficar tantos dias sem me alimentar, e depois eu vou orar e Deus vai dar a bênção. É o fariseu, é a lei, está aqui. Justiça própria. Deus não me abençoa, mas Deus não me abençoa mais na graça se eu exceder algumas coisas. Não, a graça, eu sou abençoado porque eu tenho uma posição diante dele. Eu tenho uma posição diante dele. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele diz, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Eu conheço gente assim, pessoas que acham que a vida deles diante de Deus gira em torno disso. 3 coisas: jejum, oração e dar dízimo. Passou disso, não conhece as Escrituras, não conhece a verdade, não tem comunhão com o Espírito,
Então entra para o quarto e vive na lei, na justiça própria. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Por quê? Porque quer ser exemplo, modelo, porque acha que fazendo isso vai fluir, né, filho? Vai fluir, né? Vai dar certo, né? Só assim para Deus nos abençoar. Meu irmão, olha para aquilo que o Pai fez através de Cristo Jesus. Meu irmão, nada do que eu faça, nada do que eu dê, você. Paulo diz, quando ele fala do amor, ainda que eu der todos os meus bens, se eu não tiver amor. Aí você olha para o que o Pai fez, o prazer do Pai em dar, nos presentear com o Filho, a dádiva, ao ponto de crucificá-lo. Eu sei achando que o seu dízimo vai fazer diferença, que o seu jejum vai fazer diferença, e não conhece hoje, na nova aliança, por que jejuar? Hoje o jejum não é para ter as coisas, na lei sim, na velha aliança se jejuava para isso, mas na nova aliança eu jejuo para quebrantar a minha carne, para mortificar a minha carne e tornar sensível o meu espírito à voz do Espírito. Para isso eu jejuo, para matar a minha carne, para matá-la. Para isso eu jejuo, não para ter algo de Deus, porque em Cristo Jesus eu sou. Efésios 1:3 diz assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Meu irmão, a nossa bênção ela é celestial, ela não é terrena. Talvez eu vou falar algo aqui que para você vai soar como heresia e para muitos também. Deuteronômio 28 é bênção para judeus, é bênção terrena. Pois a igreja ela é celestial, a nossa bênção é Jesus. Nele está toda a divindade, toda a plenitude. Nele eu sou, nele eu não vou ser, nele já somos abençoados por causa de tudo que ele fez. Então o fariseu está dizendo: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E aí a gente vê pessoas se expressando: eu tenho que ganhar almas, eu tenho que fazer a obra de Deus. O que? Obra de Deus? A obra de Deus já está feita. A obra de Deus foi feita por Ele próprio. Paulo disse: aquele que começou a boa obra, Ele começou a boa obra, e Ele vai fazer o que? Ele vai terminá-la. Ele. Nós só somos apenas divulgadores, proclamadores dessa obra, a obra redentora, a obra remissora de Cristo, a obra justificadora, salvadora, perdoadora. Aleluias, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, 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 3 vezes santos é o nosso Deus. Entretanto, o publicano ficou à distância. Veja, o publicano ficou longe. E ele dizia, ele sequer ousava olhar para o céu. Veja, o publicano, ele nem olhava para o céu, ele não ousava. Mas batendo no peito, confessava: oh, que confissão! Ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Porque é isso que a graça faz. A graça, ela faz você reconhecer o seu lugar como pecador.
mas também te faz conhecer a sua posição diante do Salvador, do nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. A lei exalta, a graça humilha. E eu fico assim, às vezes, com as pessoas que falam que a graça é liberdade para pecarmos. E aqui está um publicano, batendo no peito, ele dizendo: ó Deus, ser benevolente para comigo, pois sou pecador. Porque a graça faz você reconhecer, você se reconhecer como pecador e um ser que precisa dele. Eu preciso dele. Eu preciso dele. Por isso que eu compreendo o apóstolo Paulo. Eu não compreendia, mas eu compreendi quando ele disse: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. E quem foi o apóstolo Paulo, irmão? Oh, aleluia. Quem foi ele? Miserável homem que sou. Pois é isso que a graça faz. O publicano está batendo no peito, ele sequer ousava olhar para o céu, para cima. Batendo no peito, ele diz: Deus, ser benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu sou pecador. Então Jesus disse: e eu vos asseguro que este homem, e não o outro quem? O fariseu da lei, foi para a sua casa justificado diante de Deus. Quem foi justificado? O que se exaltou ou o que se confessou? Quem, irmãos? O que se confessou. Porque é isso que a graça é. A graça faz você se enxergar nele. A graça faz você olhar para ele. Você se vê como um pecador. A graça é um confronto com a sua identidade. A graça, ela te confronta. A graça, ela te bate. A graça, ela te humilha. A graça, ela te arrebenta. Depois ela te posiciona. Veja, ele bate no peito e diz: ser benevolente comigo, Deus, que eu sou pecador. Ele bate no peito, ele de longe: ser benevolente comigo, Deus, que eu sou pecador. Ele está dizendo: eu sou pecador. Então Jesus diz: eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para a sua casa justificado diante de Deus. Quem que foi, irmão? O pecador, o da graça, o do favor imerecido. Porque a graça é a verdade. E a verdade te confronta, e ela está confrontando você, seu adúltero, seu prostituto, seu mentiroso, seu blasfemo, homem de ânimo dobre, bipolar. O Espírito está confrontando, a palavra está confrontando, porque ela nos confronta constantemente, porque essa casa aqui, que ora denominamos Fé e Vida, Igreja Cristã, não é lugar dos bons, porque o lugar dos bons é junto com os religiosos, e tudo que nós não somos,
procuramos não ser religiosos com práticas religiosas. Procuramos expressar a nossa vida na palavra. Por isso a religião, a cristandade olha para nós e diz: são todos pecadores. Distorce, são pecadores, somos pecadores. Mas vivendo debaixo da graça como uma família, que dobra os joelhos e ora e chora e reconhece o seu lugar, mas que também sabe viver na sua posição diante dele. O ar que eu respiro. Meu irmão, você não conhece as Escrituras, você não entende o que o apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 16, ele diz assim: conservai permanentemente a vossa alegria, orai constantemente, dai graça em toda e qualquer circunstância. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18: dai graças em toda e qualquer circunstância, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dai graças em toda e qualquer circunstância. Em toda e qualquer circunstância. Faz o quê? Dai graça? Não, mas existe um evangelho aí que bate no peito do homem rico e te ensina você não se conformar, não aceitar ser cauda, mas cabeça. É um evangelho que não é um evangelho, na realidade são mensagens de autoajuda. Ora, meu irmão, pare e pensa, se ele não poupou nem o próprio filho, se ele não poupou nem o próprio filho. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala de homens que tinham tudo e perderam, eram ricos e perderam, mas também fala de pessoas que não tinham nada e se tornaram prósperas. Homens que, por causa do amor a Jesus, perderam tudo por causa do Império Romano, mas eles permaneceram ali firmes. Homens que viram as suas famílias serem destroçadas, viram suas famílias serem lançadas às bestas feras. Paulo fala desse povo em Hebreus capítulo 11. E você aí, nem batendo no peito, mas você se vangloriando de algo que você não tem, pobre, miserável, cego e nu. Pobre, miserável, cego e nu. Aqui está. Jesus diz: quem saiu justificado diante de Deus? O fariseu ou o publicano? Publicano. Então, essa casa é casa de publicano. Se você quer uma casa de publicano, essa é a casa, esse é o lugar. Vem para cá. Aqui não é lugar dos bons, aqui não é lugar dos melhores, aqui é lugar daqueles que se reconhecem diante dele, olha para ele e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu pequei, e reconhece ele como seu Senhor, seu Salvador, seu Senhor, seu Salvador, não seu rei, porque ele é rei para Israel, mas como seu Senhor, aquele com quem iremos nos casar, a noiva, a igreja, e está perto. Que o Senhor te conceda graça, que o Senhor te conceda favor, em um nome de Jesus Cristo de Nazaré.